Começando a ler grego. Olá, seja bem-vindo ao bloco 2 da aula 2. Agora que você aprendeu e estudou as letras do alfabeto com o vídeo anterior, vamos para o próximo passo: ler palavras da Bíblia escritas em grego. O objetivo principal desta lição é fixar o alfabeto por meio da leitura, escrita e pronúncia das palavras, pronúncia do vocabulário grego do Novo Testamento. Muitas vezes, na hora da leitura, em voz alta, percebemos que não dominamos muito bem as letras do alfabeto. Vou apresentar algumas palavras nessa lição com seus respectivos versículos e traduções para que você veja como cada letra é usada em contexto real. A quantidade de palavras no Novo Testamento grego é de aproximadamente 138 mil palavras, com todas as suas repetições. Nós sabemos que muitas palavras se repetem, por exemplo, as preposições repetem demais, por exemplo, palavras negativas, né, como não, e coisas desse tipo que nós sabemos que repete muito em todos os idiomas. Então, quando falamos de 138 mil, estamos falando das repetições. De fato, no grego koiné, tem por volta de 5.437 palavras únicas. Quando falamos de vocabulário único, é o mesmo que dizer formas diferentes, chamadas de lemas. Esse número inclui os substantivos, os verbos, obviamente as formas básicas, não todas as conjugações, como nós já vimos. Se estivéssemos estudando o grego clássico, certamente teríamos que estudar muito mais formas verbais. Mas no grego koiné, nós temos aí as formas básicas, não todas as conjugações. Esse número também inclui adjetivos, pronomes, preposições e partículas, etc. Quero falar algumas observações importantes. O número pode variar ligeiramente entre textos receptos, texto crítico ou texto majoritário, que nós já falamos nas aulas anteriores. Se contarmos as formas flexionadas, caso, número, tempo verbal e etc., o número de formas distintas sobe para mais de 20 mil formas. 20 mil palavras não é algo que deve te impressionar. Como que eu vou aprender 20 mil palavras? Lembra que são as formas flexionadas. Uma vez que você sabe aquela palavra, eu vou dar um exemplo já a seguir no próximo slide, você vai perceber que você sabe uma palavra e juntamente todas as flexões, então você já sabe o significado daquela palavra com as suas flexões. Então vamos para o próximo slide para você entender o que eu estou falando. Aqui temos um exemplo bem prático do que eu estou falando. A palavra logos, né, que significa palavra, verbo, aparece em várias formas. Então, quando estamos falando aí de forma única, seria logos. Essa é uma forma. Mas ela tem declinações. Então, essas declinações soma aquele número lá com essas declinações, vai aumentar o número aí para 20 mil formas. Logos, depois muda para logo, logo, logon, logoi, logon. Aqui nós temos uma declinação do substantivo, né, os casos, e na forma singular e plural. Então, olha quantas maneiras ele aparece no texto, mas o significado da palavra é a mesma. É por isso que não precisa ficar assustado com essas 20 mil formas, porque quando você aprende o significado de uma palavra, mesmo que ela pareça um pouco diferente, você já sabe o que ela significa, só precisa entender ela dentro do seu contexto. Todas essas contam como formas diferentes, mas pertencem ao mesmo lema. Agora vamos para alvos alcançáveis. Você não precisa saber todas essas palavras de uma vez. E, na verdade, nem todas precisam ser estudadas com o mesmo peso. Primeiro, porque muitas palavras você já conhece, só não percebeu ainda. Por exemplo, a palavra anjo, angelos. Evangelho, evangelion, é muito parecida, né, você já conhece. Então muitas dessas palavras você já conhece. Então o estudo é muito mais fácil quando, eh o peso, né, do estudo é muito mais fácil, uma palavra que você já conhece, a pronúncia é quase igual e o significado é o mesmo. A verdade é que existem muitas palavras que já estão no nosso vocabulário em português. Então por isso
não há tanta necessidade aí de estudo, você vai perceber que muita coisa você já sabe. Segundo, centenas de palavras do Novo Testamento são nomes próprios. São nomes de pessoas, lugares, cidades, rios, que você não precisa traduzir, apenas conhecê-las. Isso significa que, de fato, o número de palavras que você precisa aprender com conteúdo e sentido real são poucas, ou seja, são os substantivos, verbos, adjetivos que expressam ideias, e esse número é bem menor. Podemos dizer que com cerca de 300 palavras gregas, você entende 80% do Novo Testamento. E quando você chegar a 1000 palavras, você vai entender quase tudo, 90%, por volta aí de 90% do Novo Testamento inteiro. E o mais animador de tudo, essas palavras nunca mudam. O grego bíblico é uma língua congelada, que você aprende uma vez e carrega para o resto da vida. E tem mais uma coisa importante que pode te animar a continuar estudando. Existe um dicionário em português, o dicionário do Novo Testamento grego, do W.C. Taylor, que foi publicado pela editora Batista Regular, que eu tenho esse, mas hoje está sendo publicado pela editora Juerp, como você está vendo aí na foto, esse dicionário aí. Ele reúne todas as palavras do Novo Testamento. Esse é um material acessível que você pode ter em mãos para consultar sempre que precisar. Agora vamos aprender a ler as palavras. Chegamos ao ponto aqui do curso em que todo mundo quer. Geralmente, quando alguém está aprendendo idioma, ela já quer aprender a falar, ler e tudo, e essa parte introdutória parece que quer passar por cima, mas não tem como você construir uma casa sem fazer o alicerce. Então, nós estamos começando agora a sentar os tijolinhos aí no alicerce do nosso idioma aqui, o grego bíblico. O objetivo é aprender a ler, mas já podemos aproveitar e memorizar essas palavras que estão no Novo Testamento. Eu quero dizer o seguinte: passo a passo. Você aprende primeiro as letras, os sons, aprende a pronunciá-las. Agora nós vamos aprender a colocar essas letras, agora nós vamos aprender a identificar essas letras nas palavras e perceber como é fácil de fazer uma leitura. Fica muito parecido com o português para fazer a leitura, uma vez que nós identificamos. É exatamente quando você aprendeu a ler em português. Você aprendeu as letras, aprendeu as sílabas e depois você começou a juntar nas palavras e identificar e ler. Às vezes você não entendia o que estava lendo, mas conseguia ler. E às vezes você, por conhecer a palavra, a hora que lia a palavra, você sabia o que estava falando. É o que vai acontecer no grego. Você vai olhar lá, vai perceber que tem algumas palavras que você já sabe. A hora que você lê, identificar os sons ali, você já sabe o que significa. O objetivo aqui é aprender a ler, mas matando dois coelhos com uma palavra só. Você já aproveita e memoriza essa palavra. E eu vou mostrar os versículos aí, como você está vendo no slide. A primeira palavra nós temos aí é o arque. É interessante essa pronúncia porque o alfa tem som de A e o ro, que parece um P, eu já trabalhei isso na aula passada, ele é o R. Ele tem som de R. Só tá faltando a perninha do R ali, né? Então, parece um P, então confunde. Mas se você lembrar que não é um P, é o ro, não é a letra pi, mas ro, lembrando disso, então fica fácil, ó. A com R é o quê? R. R. E o ri, né, que é o cri, que parece um X, mas tem esse som de ri, e a transcrição aí com CH, então por isso que fala arque, quando você perceber que o ri, porque é como se tivesse um casinho ali, cri, né, você perceber que ele tem esse som de que, então você vai conseguir ler. E a última letra é uma vogal. Lembra que nós falamos que tem o epsilon, que parece muito com o E, mas tem o eta, que parece o nosso N minúsculo, mas é uma vogal. Então, percebendo que ali é uma vogal E, então fica fácil de você entender. Essa palavra é excelente para a gente começar a ler, porque tem duas letras, na verdade, três letras bem diferentes aí do som do português, só o alfa, que é exatamente igual, mas uma vez que nós entendemos
como elas são pronunciadas, fica fácil de ler. Então, arque, que é a palavra aí, o significado princípio. A próxima palavra que nós temos, que é basileia. Essa já é muito mais fácil. Aqui nós vamos perceber que a leitura do grego não é tão complicada como na primeira palavra ali. Ó, nós temos o beta, que tem som de B, o alfa, que é som de A, e o sigma, que tem o som de S nosso, que seria o C. E sempre vai ter esse som de S. Não é como no português, que quando ele está sozinho tem um som de Z. Então, nesse caso, é mais fácil. Então, você vai ler, ó, B com A, Bá. Então, beta com alfa, Bá. Sigma com I, com iota, que tem som de I, então, Baci. Agora, o lambda parece um pouco diferente, mas na letra minúscula não é tanto. Dá para lembrar que é um L. Então, bacile, olha o epsilon. O epsilon é diferente do eta, ele parece com o nosso E. E tem o som de E. Então, basileia. E a tônica está no I, no iota. Todas as letras aqui dessa palavra é muito parecido com o português. Então, é um exemplo excelente para perceber que a maioria das palavras não são tão complicadas para ler, desde que você identifique, por exemplo, aqui, ó, a única que está um pouquinho diferente é o sigma e o lambda. Mas uma vez você identificando que tem um som de S e a outra de L, pronto, basileia, que significa reino. Aí nós vamos para a próxima palavra, que é grafé. Como nós já aprendemos na primeira, o Rho, som de R, e o Eta, som de E, e tem duas outras aqui que às vezes são difíceis de lembrar no meio ali da palavra. Principalmente o gama, porque o gama, o som de gama é exatamente como no nosso G. Então, só que parece um L de ponta cabeça, então você tem que lembrar que é o gama, tem que memorizar, não tem jeito. E quando ele tá, quando ele é minúsculo, às vezes parece um Y, né, minúsculo. Então, é só ler, ó, você coloca aí G com R e um A, fica gra. Gra, gama, rho, alfa, gra. O fi, a própria letra fala, é fi, som de F. Então, gra, e aí você identificou que isso aqui não é um N, é um eta, e tem o som de E, então gra, fe. Tá vendo como que não é complicado fazer a leitura? E grafê significa escritura. E aí aqui é mais um exemplo de uma palavra que você já deve saber, que não tem aquele peso, que não é difícil de memorizar, porque nós temos essa palavra em português, que é grafia. Quando você fala ortografia, orto, do grego, reto, correto, e o grafia é escrita. Então, ortografia é a escrita correta. Então, a palavra grafê é a nossa palavra grafia e que a gente associa com escrita. A próxima palavra que nós temos é doulos. Doulos. Uma coisa que eu preciso falar aqui, todas as palavras têm, selecionei palavras que têm todas as letras do alfabeto para que você possa treinar a leitura com todas as letras. E depois tentar ler um texto com essas palavras. Mas aqui, ó, doulos, nós temos o delta. Então, delta tem som de D, então por isso que é du. E ele é diferente, porque ele parece um triângulo no maiúsculo, mas no minúsculo ele parece um D mesmo. Então você não vai ter problema com o delta. Já falamos isso no vídeo anterior. Mas no maiúsculo às vezes aparece, e é por isso que eu estou colocando as letras maiúsculas também. Mas por que do e não dou, doulos? Porque o Y, que é aquele que parece um U, que confunde bastante no meio da palavra ali, parece um U, né? Mas aí você pode pensar, mas é assim que está sendo, é assim que está sendo lido, doulos, né? Exatamente. Quando ele vem depois da letra quando ele vem depois do ômicron, ele, né, tá ali num ditongo, ele vai ter o som de U, mas só nesse caso, porque quando ele aparece sozinho, ele tem o som de U. Então ele tem esse som sozinho, U. Mas com o ômicron, ele vai ter o som de U. Se ele aparecer com outra vogal, ele tem o som de U. Então, tem um acento bem em cima dele ali, doulos, doulos. Né? O lambda nós já falamos. Acho que é a primeira vez que o ômicron aparece aqui, mas não é difícil de entender o ômicron, porque ele tem o som de O mesmo. E aparece o sigma nessa palavra. Na segunda palavra, em Basileia, o sigma ele aparece no meio. A terceira letra ali de Basileia. Mas aqui o sigma está aparecendo no final. E
Isso é o que nós chamamos de sigma final. No final das palavras, ele tem uma forma diferente, mas que não causa nenhum problema para a gente, porque ele é muito parecido com o nosso S, no final das palavras, certo? Então aqui é um exemplo de como o sigma aparece no final, e nós já vimos como ele aparece no meio da palavra. Então isso nós encontramos essa palavra aí, lá em Filipenses 1:1, que é servo, servos, literalmente escravo de Cristo, é o servo nesse sentido aí. E nesse slide nós temos também a palavra eclesia, eclesia. O epsilon maiúsculo, sem problema, o kappa com som de K mesmo, o lambda som de L, e o eta, logo depois do lambda, o som de E, e o sigma e A. Não tem nenhuma dificuldade para ler essa palavra. Todos os sons são parecidos, desde que você identifique ali o eta, depois do lambda, que seriam as duas letras mais complicadas, fica fácil, porque K, kappa, L, lambda e eta tem um som de cle. Então, eclesia, eclesia, que é a palavra igreja. No próximo slide, nós temos outras palavras, são palavras que vão complementar letras que ainda não apareceram no alfabeto. Naquele slide anterior, se você perceber bem, gastar um tempinho aí, você vai perceber que uma boa parte das letras do alfabeto já estão lá naquelas palavras. Agora, algumas aqui que precisam ser mencionadas. Exousia. Nessa palavra, nós encontramos aí o xi, que é a segunda letra aí, xi, que ele vai ter um som semelhante do ks, que é como é o xi mesmo. Então, só que juntando tudo vai ficar exousia, exousia. Ainda tem o som do K ali e depois um som de S, exousia. Essa palavra significa autoridade. A próxima nós encontramos a palavra psique. A primeira letra é o psi, exatamente como a gente pronuncia no começo da palavra. E aí nós temos o Y sozinho. Nessa palavra você pega o Y, inclusive, por isso que psi, né, porque é o som exatamente do Y, e aí nós temos o som do psi, que é esse som dele mesmo, né? Então fica psique e o ri, que nós vimos lá no começo, mais o eta. Essa palavra é uma boa palavra para a gente colocar em prática aí, nosso treinamento de leitura, porque o psi é uma letra bem conhecida, por causa da psicologia, né? Até o símbolo é conhecido, né, na psicologia. E depois temos o ri e o eta, né, para lembrar muito bem desse som aí do que. Então, psique, que significa alma. Essa palavra certamente aparece várias vezes também na Bíblia. Aqui temos uma excelente palavra para ensinar o som do ri. Muitos têm um debate aí quanto à pronúncia, mas quando nós estamos estudando o grego koiné, eu pelo menos prefiro seguir uma pronúncia só, que no caso é a erasmiana. E na pronúncia erasmiana, o ri ele tem um som como de um R fraco. Então, nós não vamos ler como chariz, isso daí não seria uma pronúncia apropriada, mas a pronúncia um pouco mais próxima aí seria o haris, haris. Agora, para fechar as 24 letras do alfabeto grego, precisamos apenas incluir mais algumas palavras que contêm as letras restantes. Zoe, zoe, que significa vida. Então nós temos aí o zeta. Não é tão difícil de pronunciar a letra Z, né? Mas começa como se fosse um D, né? Zo. Temos também a letra ômega e o eta, zoe. A próxima letra não é também tão conhecida. Nós não temos essa letra no alfabeto em português. No inglês não tem, mas ela é que representa o TH, o som do TH no inglês, então acaba sendo mais fácil para quem fala inglês, porque é como você estivesse falando um T com a língua no meio dos dentes. Então fica theta, theta. E essa palavra aí, então, theos, theos. Simples, uma vez que você sabe que a letra theta tem o epsilon, o ômicron e o sigma final, theos, que é a palavra Deus.
Então a letra diferente tá faltando aí é o teta, e você pode observar na transcrição fonética que ela tem o TH. Na próxima letra, o mi, é muito fácil de ler. A palavra aí, Maria, Maria, o mi, o M com A, ma, mi com alfa, ma. E você entendendo que aquilo ali não é um P, porque se você olhar, se você às vezes a mente no começo confunde e você olha ali e fala mapia, não é mapia. Lembra que é um ro, Maria. Fica muito fácil de ler essa palavra. E aqui é um claro exemplo daquilo que eu estava falando, que muitas palavras você sabe. Por exemplo, Maria. Você sabe o que que é Maria? Você sabe quem que é Maria? O que que essa palavra significa? Não, ela é exata. O que nós temos em português é uma transcrição exata do nome. Não muda nada. Nem a quantidade de letras, não muda a quantidade de letras, não muda nada, é exatamente igual. Então é uma palavra que talvez você não sabia que sabia no grego, que ela vem do grego. Na sequência nós temos o ni, a palavra nadzoraios, nadzoraios, que é outra palavra que você certamente consegue identificar, nazareno, né, nadzoraios, nadzoraios, que não é difícil você lembrar dessa palavra. Ela é um pouquinho diferente, mas é uma palavra que você sabe o que quer dizer o nazareno. E para finalizar, com a última letra do alfabeto, nós temos aí o ômega. Como eu já falei, explicando, temos o ômicron, que é o O pequeno, e o ômega, que é o O grande, o ômega, ômega. É uma letra bem distinta quando ela aparece aí em letra maiúscula, parece uma ferradura, e quando ela aparece em letra minúscula, no primeiro exemplo aí que nós vimos o ômega ali, Zoe, na palavra vida ali, na primeira palavra, ele parece um W, ele parece um W escrito à mão, né. Então o ômega minúsculo, ele é diferente, você olha ali dá a impressão que é um W, mas não é, ele tem um som de O. Então no minúsculo ele confunde um pouco, mas no maiúsculo, se você olhar bem, parece um O grande mesmo, né, só que com as perninhas embaixo ali. Então, sabendo que isso é o som de O, OD, fica fácil você ler, porque ele olha o exemplo aí do delta minúsculo. Ele parece muito com o nosso D, né, só que com a perninha de cima ali, o nosso é mais reto e no grego ele é um pouquinho mais curvado, mas é muito parecido com o nosso D. Então você olha ali um O, um D e um eta, o D, porque o grego, você tem a facilidade dele tem no grego todas as palavras são acentuadas, então você sabe onde está a tônica. O D, que significa cântico, hino, que certamente é uma palavra que aparece várias vezes também. Com isso, terminamos todas as 24 letras do alfabeto grego representadas em palavras reais no Novo Testamento. Agora vamos para a tarefa. Temos que praticar. Então, pratique com as palavras. Escreva cada palavra à mão. Leia em voz alta. Associe o som à imagem da Associe o som à imagem da palavra. Reescreva sem olhar como desafio. Então o que que você tem que fazer? Volta, né, volta ao slide, vai pausando e fazendo esse exercício aí que eu estou passando. Então da agora para frente, teremos exercício em todos os vídeos, porque é a única forma de aprender um idioma é estudando. Então agora que você já viu as palavras, a prática é essencial. Pegue seu caderno e faça esse exercício. Escreva cada palavra no mínimo 3 vezes, com calma, no mínimo. Eu diria que você tem que escrever pelo menos uma linha inteira, o quanto você conseguir escrever, quantas vezes você conseguir escrever na linha aquela palavra. Leia em voz alta enquanto escreve. Você está escrevendo lá a palavra arque, aí você vai arque. Quando você fala e escreve, toda essa dinâmica motora que o corpo está envolvido entre fala, escrita, leitura, você está desenvolvendo todas as habilidades ali ao mesmo tempo, porque no idioma existem 4 habilidades, né, que é a leitura e a escrita, essas são mecânicas, você consegue ler e escrever sem saber pronunciar e sem entender as palavras. E também temos as habilidades fisiológicas, que é falar e ouvir, que depende do corpo, por isso fisiológica. Quando você
está escrevendo, você está praticando a habilidade da escrita, e ao mesmo tempo que você está praticando a habilidade da escrita, você está praticando a habilidade da leitura, porque você está lendo o que você está escrevendo. Quando você fala, você pratica a habilidade da fala e, ao mesmo tempo, você pratica a habilidade de ouvir, porque você está ouvindo você falando. Com esse exercício, você consegue praticar as 4 habilidades idiomáticas para desenvolver, e isso serve para qualquer idioma que você for estudar. Chegamos ao final desse bloco, né, estamos encerrando o bloco 2 da aula 2, e nesse vídeo nós vimos como as letras do alfabeto aparecem em palavras reais da Bíblia. Com a aula de hoje você vai ganhar vocabulário, essas palavras você já tem que aprender a ler, escrever e saber o significado, então já é um grande avanço aí na quantidade de palavras que você tem que memorizar para entender pelo menos 80% do Novo Testamento. E não se esqueça, se você quiser, os exercícios, né, o vocabulário, essa apostila em PDF, comente abaixo pedindo aí, querendo participar da turma do Classroom, que eu colocarei para você ali o link da turma do Classroom. Lá tem todos os exercícios complementares e juntamente com os PDFs e apostilas gratuitamente. Por enquanto, gratuitamente. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar com quem também deseja aprender o grego bíblico. Nos vemos aí no próximo bloco, onde vamos estudar os números em grego e como eles aparecem na Bíblia. Até mais. Tchau, tchau.